que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez. Sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos, estou de óculos e visto uma bata bege e azul. Em cada episódio deste podcast, entrevisto um brasileiro para conhecer as dores e as delícias de morar no estrangeiro. Juntos vamos ouvir histórias de vida incríveis e aprender sobre novas culturas com informações diferenciadas. Hoje vamos para Poperingue, na Bélgica, com Nathalie Coelho. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. A Bélgica, na Europa, é um país conhecido por suas cidades medievais e por ser a sede da União Europeia e de outras grandes organizações internacionais. O país tem regiões distintas, que incluem Flandres, ao norte, cuja população tem o holandês como idioma nativo, Valônia, ao sul, onde se fala o francês, e ainda uma comunidade falante da língua alemã ao leste. Sim, o pequeno país tem 3 línguas oficiais. Hoje nós vamos para a cidade de Poperingue, na região conhecida como Flandres. É lá que vive há 8 anos a paulista Nathalie Coelho. Seja muito bem-vinda, Nathalie. Por favor, faça sua autodescrição e me conta a sua história. Como é que você foi parar aí? Olá, Marta. Eu sou a Nathalie, sou morena, tenho cabelos longos, castanhos e olhos castanhos também. Estou vestindo um roupão rosa cheio de coraçãozinho, porque aqui tá muito frio. E me diz como é que você foi parar aí nesse lugar com tanto frio? Nossa, eu vim para aqui por causa do amor, né? O amor une fronteiras, faz O roupão já é de coraçãozinho. O roupão já é de coração. Então vamos falar desse amor. Como é que você conheceu esse seu grande amor? Eu conheci o Kenny, que é belga, pela internet. Foi pelo aplicativo, mas não nada de aplicativo de encontro, essas coisas não. Eu estava totalmente desencanada, era para ser. Conta. Então, eu estava querendo aprender inglês e eu estava pesquisando aplicativos no meu celular e tal, e apareceu o Snapchat. Nada a ver com nada, mas é aplicativo de filtro, né? Não sei se todo mundo conhece. Mas aí eu não tinha nenhum amigo, e eu adicionei ele pelo Facebook, fui numa página do Snapchat pelo Facebook e adicionei algumas pessoas. Dentre elas estava o meu marido, Kenny. E daí começamos a conversar e a conversa foi fluindo. Todo dia, não deu 4 meses, ele falou, comprei a passagem, vou pro Brasil. Sério? Eu fiquei desacreditada. Eu falei, é mentira, né? Ele tá jogando historinha pra cima de mim. Esse cara tá zoando. Ele tá zoando. Quando ele mostrou a passagem, eu falei, meu Deus, ferrou. Ele vai vir mesmo. E daí ele falou, eu não tenho muito dinheiro, eu posso ficar na sua casa? Daí eu fui e comecei, mãe, então, né, mãe? Aí ela, você tá doida? Esse país tem um monte de terrorista. É coisa que explode. Não sei, você vai trazer uma pessoa desconhecida. Eu falei, mãe, por favor, a gente conversa todo dia. Eu mostrava ele pra minha avó no vídeo. Você acha que ele é mau? Ele não é terrorista. Mas, gente, da onde ela tirava da Bélgica? E eu não sabia de nada. Eu achava que na Bélgica falava inglês, porque a gente só conversava inglês. Aí uma vez eu ouvi a mãe dele falando francês. Eu falei, oxe, o que sua mãe tá falando? Tá treinando? Falou, não, a gente fala francês. Eu, meu Deus. Não sabia de nada. Só sabia que era o país que tinha Tomorrowland e o do chocolate, né? Que isso é o clássico. De resto, não sabia de nada. E você tinha quantos anos, Nathalie? Eu tinha 21 e ele tinha 19. Olha, legal. Sim. Mas aí a sua mãe uma hora concordou? Porque, minha mãe concordou, né? Falou, já que não tem jeito, melhor que fica aqui, né? Arrumou o quartinho que tinha lá atrás da minha casa, pintou e falou, ele pode ficar no quartinho lá embaixo. Olha, ela até pintou o quarto, olha que gentil, sim. Deixou tudo arrumadinho. Sim, ela tentou, né? Mas como a gente... Somos em 5 irmãs, então eu sou a mais velha. Meu Deus, um mulherio enorme. Toda mulherada, e ele veio para lá, para o Brasil, para me conhecer, e ficou lá em casa. E era bem simples a casa, e ele ficou abismado. Quando ele estava dentro do ônibus, que eu fui de ônibus buscar ele em São Paulo, ele ficava olhando, por que tem tanta pichação? Porque eu, assim, nem entendia muito bem o inglês, falava, é assim mesmo, é normal. Ele ficava olhando tudo, parecia aquela criança com um olhinho brilhante, assim, não entendia.
ficava com dó dos cachorrinhos na rua, queria dar comida, queria pegar. Por que que eles ficam na rua? Foi uma coisa bem diferente para ele Para também. ele foi um choque, então, né? Foi um choque cultural, foi um choque. né? Foi bem um choque mesmo. E Ele eu não nem tinha imaginava. noção, ele não tinha noção nenhuma do Brasil, assim, muito pouco, quase nada. Não, o que ele ouvia era só coisa ruim. A mãe dele chorou bastante, não queria que ele fosse, porque as pessoas falavam, o Brasil, o povo vai te roubar, o povo vai te sequestrar, não sei o quê. E ele foi com a cara e coragem, e mesmo assim ficou lá em casa, né? Mas sorte que deu tudo certo. Mas o problema maior foi a comunicação, porque no momento eu estava trabalhando e estudando, então eu ficava o dia inteiro fora, e ele ficava em casa com a minha mãe e com as minhas irmãs. E ninguém sabia uma palavra em inglês. E ele ficava perdidaço. E a internet ruim, que não funcionava direito. Então ele ficava perdido. E minha mãe falava assim, ó, água. Isso, água. Você entendeu, né? Água. Tipo como fosse um robô, uma criança. E ele, ok, água. Aí ela, geladeira. Comer geladeira. Ficava fazendo os gestos para ele. A minha irmã dava risada. E quantos dias ele passou assim, coitado? Ele foi obrigado a aprender, porque depois ele não quis voltar para a Bélgica. Ele ficou lá no Brasil, ele gostou muito, e quando se passaram 2 meses que ele estava lá, ele falou, eu não quero ir embora, eu só vou embora se você for comigo. Eu falei, você tá doido? Estou estudando, eu não vou embora de jeito nenhum. Aí ele falou, vamos casar, então eu posso ficar aqui. Daí eu falei, não sei, porque tá muito cedo, você tá aqui só tem 2 meses, eu te conheço faz 4 meses. Aí eu fui e perguntei para minha mãe, né? E minha mãe, casa, é só papel mesmo, o casamento. Falei, meu Deus, mãe, o que é isso? Aí, quem não queria receber já tava... já tá aqui mesmo. A sogra, né? Já deu muita água ali. Sim. Aí nós casamos e foi tudo de última hora. Foi no cartório, foi o último dia que tinha, porque o prazo é de 90 dias, né? Fui última hora, meu amigo trabalhava em um cartório. O prazo que você diz, o prazo dele poder ficar legalmente no país. O prazo do visto dele, poder ficar legalmente. Porque pensamos assim, que ele vai ficar no Brasil, arrumar um emprego e tal, e daí vamos ter uma vida normal, né? Que ele não queria voltar mais para a Bélgica. Ele ficava muito feliz, ele sentia falta da mãe dele, porque ele morava com a mãe na época, e outras coisas, ele chorava de alegria às vezes, porque ele falava, eu nunca vivi isso, tipo, com toda a família dançando junto, em churrasco, em festa de aniversário. Onde ele ia, ele era muito bem recebido. E aqui não tem nada disso. Aqui ninguém liga. No Brasil, se chega um gringo, as pessoas, gringo. Aqui, você não é nada, porque aqui tem muito imigrante, né, na Bélgica. E eu não entendia isso, eu achava que era igual essa troca, mas não. Então ele ficou muito emocionado. E aí, como é que vocês resolveram morar isso aqui? Ele estava tão encantado com o Brasil, e você também estava com a sua família, enfim. Sim, o problema foi financeiro, né? O problema foi o financeiro, porque ele não conseguia arrumar emprego, assim, normal, bom. Ele só arranjava um bico ali, outro bico lá. Sim, até porque muito novinho, ainda não tinha formação, ainda estrangeiro, quer dizer, nada ajudava muito, né? Não ajudou. Aí depois que ele ficou lá 1 ano, que a gente viu mesmo, falou, não dá, porque a gente estava trabalhando em buffet, aí ele ficava doido, falando, não acredito, a gente está trabalhando 10 horas para ganhar nem 20 euros? Não é normal. Ele mandava mensagem para a mãe dele, sabe quanto que é? Não é 20 euros, lá a gente ganha 10 euros por hora, no mínimo. Eu não tô acreditando. Ele ficava, nós trabalhamos bastante, velho. Eu falei, assim aqui, ou é isso ou não é nada, é muito mais difícil. Aí resolvemos voltar para a Bélgica. E aí, bom, vocês já estavam casados, aí para você foi tranquilo ter a cidadania. Mas sim, aí como é que foi? Você não conhecia, né? Sua mãe e suas irmãs devem ter ficado com o coração pequenininho, né? Sim, meu pai chorou e falou, não vai, vocês podem morar comigo, que ele é separado da minha mãe, né? Aí ele falou, você pode morar aqui na minha casa, eu tento arrumar para ele emprego na firma que eu trabalho, não sei o quê. Eu falei, melhor vamos tentar, né? Ele tentou aqui por esse 1 ano, eu também tenho que dar uma chance para ele. Eu pensei. Falei, e qualquer coisa a gente trabalha e volta, não sei. Pensei assim, né? Daí eu dei uma chance e vim. Agora eu estou aqui já tem 8 anos.
E aí vocês resolveram ir, foram os dois, malas e bagagens, chegaram aí. Chegamos aqui, o primeiro dia já foi um sufoco. Conta, que a gente Vou te adora contar. saber de um sufoco. Não, o primeiro dia, porque ele estava com 20 e poucos anos, e chegamos aqui e ninguém podia buscar a gente no aeroporto, porque a mãe dele estava trabalhando, era meio de semana. Aí falamos, tudo bem, vamos de trem e tal. E eu não sabia que ele morava em um vilarejo, porque aqui é pequeno, não tem ônibus, passa 2 vezes por dia. Não tem a linha do trem que passava perto da mãe dele. Vamos até aproveitar, Nathalie, e situar o nosso ouvinte. Poperingue fica mais ou menos 1 hora, mais ou menos, de Bruxelas, né? É mais no interior, vamos dizer assim. Fica no interior, onde ele mora é no interior. A cidade mais conhecida, vamos dizer assim, próxima, seria Bruges. Sim, a mais conhecida turística. E tem turística. A Yper também. Tem Yper, que é onde que teve a Guerra Mundial, que tem muitos cemitérios, que as pessoas vêm visitar de tudo quanto os outros países. Aí essa Yper é mais perto, que é 10 minutos. Mas a mais conhecida mesmo é Bruges, que fica uns 40 minutos de onde eu moro. Eu só fazendo parênteses, para mim é uma das cidades, eu gostaria de conhecer mais cidades europeias, mas para mim uma das cidades, do que eu conheço, uma das cidades mais lindas da Europa é Bruges. Eu fiquei assim, apaixonada. Sim, Bruges é encantadora. Encantadora. Mas voltemos ao seu primeiro dia no trem, vamos lá. Meu primeiro dia no trem, então, aí com as nossas malas, né? Eu com uma bem grande, ele com uma bem grande, mochila, tudo. E eu na vibe de mochileira. Tô na Europa, vamos conhecer tudo. Tá, comecei a ficar com fome. Não tinha um santo lugar, porque não vende nada nesse lugar. Só vende salgadinho. E a minha barriga roncando. E eu querendo comer um salgado, igual do Brasil. Mas isso o quê? Isso vocês dentro... Suco. Isso dentro do trem, a caminho, isso? A caminho. Aí tivemos que esperar a primeira parada, depois a próxima parada. São 2 paradas. Aí no caminho eu falei, vamos comer alguma coisa. Aí nessa segunda parada, no caso, não tinha nada, só tinha essas máquinas automáticas. Daí eu falei, gente, como assim? Não tem um barzinho igual, sei lá, da esquina do Brasil que vende uma coxinha, um pastelzinho, é dia da semana. Uma empadinha? 4 da tarde, sei lá, um pão com mussarela, assim, e não tinha. Daí eu falei, nossa, tá estranho. Eu falei, nossa, cidade tão moderna, país primeiro mundo, cadê as vendinhas, né? Já começou por aí. País de primeiro mundo e não tem uma coxinha? Não tem uma coxinha. Tá bom, me contentei com um salgadinho e o estômago queimando. Aí chegamos um trem. Só que daí chegou nessa outra cidade, para chegar na cidade dele, que é menor ainda, onde o trem parava, dava mais uns quase 10 quilômetros. E esses 10 quilômetros não tem ônibus, igual eu te falei, 2 ônibus por dia. E não tinha como a gente ir até lá. E o celular dele estava sem área, porque ele estava com o chip do Brasil. Aí ele falou, minha mãe não veio me buscar, suando, aqui estava calor, suando, não sei o que, vamos de a pé. Eu falei, é perto? Ele falou, dá pra ir, eu já fiz. Eu falei assim, tá, né? Comecei a seguir, não andamos 200 metros, a roda da minha mala quebrou. Aí eu arrastando a mala, a roda quebrando. Eu falei, mas tá perto? Ele falou, daqui umas 2 horas a gente chega. Eu falei, você tá doido que eu vou andar 2 horas com a mala, com a roda quebrada, arrastando na rua? O povo passava, voava poeira em mim, suado, carregando mochila. Eu falei, não, vai ligar pra alguém. Ele, aqui não é Brasil, não, as pessoas não vão... onde que eu vou bater na casa de alguém, pedir celular? Eu falei, faz isso, alguma coisa assim, né? Você com o seu jeitinho brasileiro, né? Eu já querendo bater palma na casa do pessoal, empresta o celular aí, a pessoa nem olhava pra nossa cara. E daí a gente achou um barzinho que era acho que era desses árabe, e pediu o celular emprestado e ligou pra mãe dele. Daí eu falei, ufa, ela veio chegar, ela foi tão boazinha, com uma flor, assim, na casa dela, tava esperando, eu fui bem recebida, graças a Deus. Mas o primeiro dia foi até sufoco, conseguir chegar na casa já foi um sufoco. Bom, começou. E a mãe dele ficou, claro, super feliz, enfim. Sim, e aí vocês foram arrumando a sua vida aí Sim, fomos arrumando a nossa vida. Qual foi a maior dificuldade, assim? Você nunca tinha saído do país, não é isso? Qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade, eu acho que foi o idioma, porque, como você mesmo disse, são 3 idiomas. Só que aqui eu nunca ouvi o alemão, sempre é o francês e o holandês.
E onde a gente mora, fala holandês. Só que a mãe dele só fala francês. Então, eu tava lá, quando eu tava na casa dela, só falar francês. Eu coloco o pé na rua, o povo fala holandês, e daí eu começava na minha cabeça, mas o que eles estão falando? Eu não tô entendendo nada, eu ficava perdidaça. Quando eu achava que eu tava entendendo uma coisa, vinha outra pessoa e falava outro idioma, e eu tava assim, não entendendo nada. E é muito parado. Você sai na rua, não tem um barulho, não tem um carro do ovo, não tem um vendedor ambulante vendendo uma banana, não tem nada. E eu assim, falei, gente, é sexta-feira, cadê as pessoas? Esse Abri a povo porta quer da vir pra casa. sextar, né? Vamos sextar, cadê? Falei, não sextou, não tinha nada. Eu começava a ligar pra minha mãe, falei, mãe, o que você tá fazendo? Você vai no churrasco de não sei quem? E aqui, o que vocês vão fazer? Ah, nada, assisti um filme, eu assim, meu Deus, não acredito, não tem nada para fazer. Essa foi a minha maior dificuldade, o isolamento. Foi isolamento. E logo começou o inverno, e eu me senti, e escurece muito rápido aqui no inverno, escurece às 5 da tarde. Então, escurecia muito rápido, todo mundo dentro de casa, e eu não tinha amigo, não conhecia ninguém, só ele mesmo, então foi bem difícil. O primeiro ano eu acho que é o mais difícil para quem se muda para cá. E a saudade deve ser enorme, né? De tudo, né? Sim, a saudade de tudo. Não é só da coxinha, mas é da família, até do vizinho que põe música alta, você sente saudade, porque aqui é uma paz. Você tem que ficar aguentando seu próprio pensamento. É difícil. Eu adoro. Tá certo. E por conta de ter 3 idiomas, assim, você muda de cidade, às vezes 40 minutos e já tem um outro idioma. Você passou algum sufoco, alguma coisa? Deve ter passado alguns, né? Ou alguma situação engraçada por conta disso? Sim, no começo, quando a gente viemos para cá, a gente não ficou morando com a mãe dele. Fomos morar com a irmã, porque ela mora em uma cidade um pouco maior, então tinha mais emprego. Aí a gente foi morar com ela e a irmã dele é casada com um turco. Então ela só fala turco dentro da casa e na rua era pior. Olha, é muito difícil, porque é uma torre de Babel, né? Aqui na Bélgica, você encontra tudo quanto é tipo de nacionalidade na rua. Você sai, você vê ali um árabe, você vê uma mulher da Tailândia, uma filipina. Então, é tudo misturado. Então, o tempo todo você está em contato com outro idioma. Eu ficava atordoada. E daí, na casa da irmã, ela só falava em turco com o marido. E com o meu marido, ela só falava em francês. E comigo, só falava em inglês. Então, assim... fica bem balançada a cabeça da gente. Fica doido de vez ou aprende, né? Mesmo, né? Aí só eu ficava em casa, porque eles todos saíam para trabalhar. E uma vez ela falou, você vai comprar peixe para mim? Eu falei, eu compro peixe pra gente jantar, né? E eu falei, eu me viro com o tradutor. Eu falei, eu vou ir lá. Faz já o quê? 2 semanas que eu tô aqui, vou conseguir comprar um peixe ali na, com 2 na semanas, feira, né? Tô dominando. Tô dominando. Aí tá, anotei e fui comprar o peixe, né? Chegou lá, eu falando, né? O que eu tinha anotado, e o moço tava com uma cara olhando estranho pra mim, e ele falando, tipo assim, você tem certeza? E eu falei, sim, com toda a certeza do mundo, sim, eu quero isso, e falando. Aí ele foi e me deu 2 sacolas. Eu olhei pra ele e falei, gente, eu pedi uma coisa só, um peixe só. Por que ele tá me dando 2 sacolas? Chegou em casa, eu tinha pedido o peixe e o couro do peixe. E sorte que ele não me deu só o couro, porque eu tava falando pra ele. Aí ele, não, você pega essa também. Eu falei, é só uma. Ele falou, não, você pega as 2. Tipo assim, né? E eu não tava entendendo nada. Tá bom, acho que ele me deu um brinde ali. Eu comprei o couro e o peixe. Mas eu fui... Nossa, eles deram tanta risada quando eu cheguei com aquele couro, porque eu falei, o que eu vou fazer? Será que é isso mesmo, que é o couro? Comprei tudo errado. Será que esse povo come isso também, né? Come couro. Eu falei, será que turco come couro de peixe? Não... Era eu que tinha traduzido tudo errado e queria comprar só a escama com a pele. E por falar em comida, você está na terra que a batata frita é tida como uma das melhores, né? A cerveja também é espetacular, mas o que eu mais gosto daí é o chocolate mesmo. Nossa, eu não sei sobre o que começar, porque a comida também é muito doida e ninguém almoça aqui, né?
Eles comem pão com patê, com confitura, que eles chamam, que é geleia. E tem tanto tipo de patê que não dá para contar, tipo, como se fosse patê de fígado de pato, patê de presunto, patê de queijo, patê de salada, patê de tudo. Mas, na Então, esse é o verdade, almoço Nathalie, deles. exatamente, o almoço é meio que um lanche, vamos dizer assim, por conta do Sim. trabalho, e à noite é que eles jantam, não é isso? Sim, à noite que ele janta, mas eu não era acostumada com isso, né? Para Sim, mim, eu sim. queria duas vezes o quente. Então, eu tava de manhã, eu comia um pãozinho e depois eu falava, cadê o almoço? E ele falava assim, ué, você já comeu pão? Deu. Ai, minha barriga tá roncando, eu não tô aguentando. Aí ele falou, mas aqui a gente não come, a gente come batata. Eu comecei a comer batata frita de dia e de noite. Eu falei, não, eu vou ficar gorda. Meu Deus, eu tô fazendo, tá errado. E aqui a batata é diferente, o diferencial da batata belga, aqui ela é cozidinha, uma pré-cozida, e depois ela frita. São 2 etapas, por isso que é especial, né? E cerveja também, tem tanta cerveja que se você tomar uma cerveja por dia, você passa 3 anos tomando cerveja. Uma Tanto cerveja diferentes tipos. diferente. Sim, uma cerveja diferente. Tem Que cerveja de bacana. banana, cerveja de coco, cerveja de tudo quanto é tipo. Você sabe, Nathalie, eu não sou tanto da cerveja, aliás, não sou muito da cerveja, eu sou mais do vinho, mas eu adoro uma boa Uhum. história. E eu estava lendo, né, até para a gente gravar aqui, que a cultura cervejeira é muito forte. E existe toda uma Sim, história atrás da cerveja belga, que a cerveja belga é uma cerveja com teor alcoólico alto. Elas sim, são sim. fortes. Então, a história é o seguinte, que em meados do século XVII surgiu uma lei na Bélgica que aumentava os impostos de bebidas alcoólicas. E eles aumentavam como? Quanto maior o teor alcoólico, maior era a taxa de imposto na bebida. Nossa. Então, o que os belgas, que a bebida deles tem bastante álcool, a cerveja deles, o que eles começaram a fazer? A botar várias misturas. Misturavam qualquer coisa, Ah, sim. flores, temperos, frutas, para que Sim, pudesse tem muitas. dificultar essa percepção desse álcool no paladar, entendeu? E você não ser taxado tão alto. E isso seria uma explicação da cerveja ser tão rica em aromas e sabores, porque é considerada uma cerveja mesmo audaciosa, digamos assim. As misturas são enormes, né? Eu achei muito interessante essa Sim, história. E você, gosta da sim. cervejinha? Ah, eu gosto. Tem uma que você nem parece que é cerveja. Cerveja de framboesa, é boa, de cereja. Tem vários tipos que parece que é um vinho com sabor. Como você gosta de vinho, às vezes é um vinho Aham, docinho, não tem aquele amargo. Você pode aham. escolher, né? Tem a mais amarga, tem a mais fraca, tem tudo quanto é tipo. E o hábito é beber todo dia, não? Ah, Os tem pessoas belgas que em sim, eu geral? acho É. que varia, varia muito. Uhum. Mas o chocolate é quase todo dia. E aqui Vamos falar tem da uma minha coisa que paixão, então. a sua paixão. Então, o chocolate aqui é assim: se você fez aniversário, você distribui chocolate para as pessoas, você não recebe. Isso também achei muito diferente aqui. Se é o Olha, seu você que aniversário, dá o vamos supor, presente, então. você que dá o mimo O para os seus mimo. colegas. Olha, Sim, que você leva, interessante. geralmente você leva o chocolate para o emprego. As pessoas falam, seu aniversário, cadê o chocolate? E na minha aula de holandês que eu aprendi isso. E eu falava assim, poxa, o aniversário é meu, você que tem que me dar um presente. Eu falei para a professora. Aí ela, ah, não, aqui é assim, é cultural, é seu aniversário, as pessoas trazem chocolate. Eu falei, que estranho, né? Tipo, é o meu aniversário e eu que tenho que oferecer alguma coisa. Bem É, diferente essa é cultura. bem diferente mesmo. E tem uma coisa, a gente falou de cerveja, mas eu acho que vale a dica também para quem quer conhecer. Aí que fica em Poperinga, é que fica o Museu Nacional do Lúpulo, né? Porque os campos de Sim, lúpulo aí são enormes, tem até um tour também para o turista, né, para fazer. Você já fez esse tour? Não. sim. Ainda não, eu Ainda quero não, né? fazer, mas ainda não fiz. Não, para o meu marido não é interessante. Para as pessoas que eu conheço daqui, eles também não se Também, né? interessam. É. Então, não, é muito comum. Mas tem até um museu da cerveja que ele é grátis. É todo domingo do mês, se não me engano, uma vez por mês, você se inscreve, que você tem a explicação de como a cerveja é feita, a fermentação, eles mostram. E lá tem um museu com a maioria do tipo de cerveja. E tem também até eles fazem a própria cerveja desse museu do hop, que é aquele do É. lúpulos, que eles chamam hop aqui.
Aham, É bem bacana, interessante. bacana. Além desse hábito, Nathalie, de você fazer aniversário e você é quem dá o mimo para as pessoas, que outro hábito belga que te chama a atenção? Mas a atenção também é de não contar o nome do bebê quando você está grávida. Olha, É bem diferente. Você está grávida e eles não falam o nome. Algumas falam até o sexo, mas eles não falam o nome, porque aqui eles entregam um cartão para você. Por exemplo, eu estou grávida, e daí, quando meu bebê nascer, eu vou te entregar um cartão na sua casa falando: olha, a criança da Nathalie nasceu, esse é o peso, esse é o quilo, né, o peso, e aham. o nome tá aqui, e esses são os padrinhos, e aqui tá a lista de presente. Eles falam assim: a lista de presente é essa, e esse cartão vai para todas as pessoas, tipo da família, os amigos. Então, o Olha, nome só é descoberto na hora do cartão. mas por que você grávida não pode falar o nome ou o sexo? Porque eles acham uma superstição, eles É, acham que pode dar azar, alguma coisa assim? Então, eu acho que eles não gostam do palpite mesmo, de Ah, ser palpitado. Porque eu entendi. perguntei para algumas pessoas e falaram: não, o nome é muito pessoal e depois que tá dado não se muda, então as pessoas gostam de pôr pitaco, né? Então É. aqui Não, não, eles são brasileiro mais então, né? reservados. O brasileiro, não, eu Basta. falei o nome dos meus filhos para todo mundo, a pessoa ficava assim: porque você tá falando no meu serviço? Eu falei: ah, é menino e vai chamar Natan. Daí a menina: oxe, você não vai fazer cartão? Eu falei: vou. "Ah, então por que você tá falando o nome? É normal falar o nome, você não gostou? Ainda eu perguntava: você não vai dar pitaco? Tipo assim, né? Não, E porque aqui eles no são muito Brasil a gente reservados. é pitaco mesmo, né? Eu tô na dúvida entre Uhum. Bruno e Paulo. Ah, não, Porque, põe Paulo. Ou então, ah, não, põe Bruno por causa disso, disso, disso. sim, por causa disso, ai, conheço um Bruno que não é boa É. coisa, então, ó, não, esse nome não põe no teu filho que vai ser também. Aqui não, você não tem esse pitaco. E falando em filhos, você tem dois filhotes, né? Eles são belgas, eles já Tem dois nasceram aí, filhos. né? Sim, nascerão É, aqui. e me fala um pouquinho, eu vi que você fez uma postagem, Nathalie, e que você levou no Halloween até o maiorzinho no cemitério. Né? Você foi toda Sim, sim. fantasiada e ele também. E eu vi que alguns comentários, provavelmente de amigas brasileiras, porque não estão acostumadas com essa cultura, né? E que acharam assim: poxa, mas não é legal levar uma criança tão novinha. Que história é essa de cemitério? Me conta essa história. Então, aí que tá, né? Aqui tem muitos cemitérios, só que os cemitérios são lindos. Eu viro e mexo, eu levo meus filhos passear, mas esses cemitérios são antigos. Essa que é a questão. É cemitério para turista, porque como foi o meio da guerra mundial foi aqui, então eles deixam os monumentos lá. Não quer dizer que os corpos estão lá. Só é um ponto turístico mesmo. E tem uns muito Ah, lindos ao tá. redor das igrejas. Daí eles só deixam o túmulo lá e fala: essa Aham. foi família tal. É um simbolismo. Não é Ah, que, entendi. que tá Não é lá, um mas é muito cemitério bonito. mesmo. Não é o Aham. cemitério, tem o cemitério Tério mesmo, que é esse outro, mas esse que a gente foi é um que fica em frente da casa da minha sogra e ao redor da igreja, e parece muito sinistro. Eu sempre gosto de olhar ele, parece aqueles filmes que tem uns corvos, tem esses túmulos grandes, essas coisas. Eu falei: ah, não, eu vou ter que ir lá aproveitar essa paisagem que tá muito sinistra. E daí as pessoas criticam porque elas acharam que eu levei num cemitério comum, mas não, Aham. foi nenhum. Entendi, entendi. E além dessa, me conta uma curiosidade assim sobre o país. Uma curiosidade, vamos ver, que eu acho muito estranho é que eles comem purê de maçã com linguiça e ervilha. Ai, eu acho isso muito estranho. Mas isso é gostoso até, hein? Não, eu não consigo achar. É muito estranho misturar purê de maçã, que eles misturam muito purê de maçã com batata, purê de maçã, ou também eles fazem pão com manteiga e passam granulado e dá para as crianças levar para a escola. E eu fico: pão com manteiga com granulado. Não entra assim na minha cabeça umas coisas diferentes, mas de comida. E também uma coisa muito diferente que eu achei foi em questão de festa de aniversário. Porque aqui, vamos supor, meu filho ele tem 4 anos, está indo para a escolinha, e se alguém da sala dele fizer aniversário, ele não pode, a gente não é convidado, e nem o irmãozinho dele, que tem 2 anos. É só a própria criança que vai no aniversário, que é o amigo dele, só que ele conhece. Mas eu acho isso muito estranho, porque
vai levar só seu filho de 4 anos e um aniversário, você não é convidado, o irmãozinho dele não é convidado, você deixa ele lá e vai buscar ele depois de 2 horas. Tipo assim, Mas no aqui Brasil no você faz Brasil, mas em alguns lugares aqui no Brasil também estão fazendo assim, Nathalie, até onde eu sei. Sério? Você Eu deixa acho lá a tão criança. diferente. E essa história de que quando você muda de casa, a polícia vai lá checar se você está morando mesmo? Como é que é essa história? Ah, sim, isso é verdade. Eu também achei muito diferente isso, que foi quando a gente se muda, a polícia vem na sua casa e vem checar se é você mesmo que está morando lá, pede sua carta de identidade, né, que é o seu documento, e se você não mostrar ou se eles não confiar, eles podem até pedir para olhar a sua casa. Por exemplo, eles podem revisar e falar: quem tanto mora nessa casa? Eu falar que é só eu e meu marido, eles falam: eu vou dar uma olhada. E se eles olharem e ver 5 escovas de dente, vamos supor, eles sabem que está mentindo. Então, eles não assinam o papel para você ter o endereço dessa casa. Porque cada vez que você muda de casa, você muda de endereço. E a prefeitura que aprova o endereço, a mudança de endereço. Então, para aprovação, a polícia vai e checa se é verdade. Então, Olha, é isso. é bem Eu acho que diferente, né? para controlar os imigrantes, não sei. Porque, E isso não sei se você vai saber me dizer isso, mas é em toda a Bélgica ou talvez nas cidades menores? Porque imagina, em Bruxelas deve ser difícil fazer isso. Então, em Bruxelas também acontece, mas se você está ilegal, você não vai pedir para mudar seu endereço, né? No caso. E quando alguém vem visitar, por exemplo, minha mãe veio me visitar e eu fui na prefeitura e pedi um papel falando: minha mãe vai vir me visitar. Aí eles entregaram um papel, né, e falou, sim, é uma carta convite, no caso, feito pela prefeitura mesmo. E depois que passou o período de 90 dias, a polícia veio na porta da minha casa e falou: a pessoa que estava aqui passeando já foi embora? Daí eu falei assim, nem lembrava mais, falei, que pessoa? Daí ele mostrou a foto, essa foto, essa mulher, eu falei: minha mãe já foi embora. Tudo bem, era só para checar que o período dela acabou. Eu fiquei assim, nossa, gente, não sabia, mas isso acontece porque eu fui pedir a carta convite, então eles vêm mesmo olhar. Só que em Bruxelas, se você não pedir, a polícia não sabe, né, no caso. Tem esse controle. É um controle, o controle é rígido mesmo. O controle é rígido. Legal. Mas é porque é muito perigoso, como eu te falei, tem pessoas de outros países o tempo todo, que vem árabe, vem turco, vem Filipinas, vem tudo quanto é tipo de pessoas e ficam muito ilegais, e aqui eles não aceitam se você não paga imposto. É muito rígido esse controle. É o controle mesmo, tá certo. Aí também tem uma curiosidade, que é o primeiro país da Europa que uma cantada, né, até aquele fio-fio pode gerar multa. Então, aqui muita coisa gera multa, muita coisa dá multa. Por exemplo, se você anda de bicicleta, você é obrigatório a ter luz na sua bicicleta. Eu não sabia disso, eu estava andando na bicicleta sem luz e tomei um puxão de orelha. Falou: você tem que colocar luz nessa bicicleta, senão você vai tomar multa de 130 euros. Eu fiquei assim, o quê? Tipo, de dia, de noite tem que ter luz na bicicleta. E esse farolzinho, né? E tem que ficar ligado? Tem que andar com ele ligado? Não, quando fica escurecer tem que ligar. Só à noite. Mas é para tudo. Se você atravessou a rua de bicicleta, também é multa. Tudo quanto é coisa de bicicleta tem leis muito rígidas para isso. Várias coisas, vamos supor, se você colocou o lixo para fora no dia errado, você toma multa. Se você saiu fora de casa sem o seu documento de identificação, você toma multa. Tem um monte de coisa que é multa. É outra cultura, né? É diferente mesmo. É muito diferente. Nathalie, o papo tá uma delícia, mas a gente tem que ir encerrando, e aí eu sempre encerro perguntando o que o brasileiro pode ensinar ao belga, e o contrário também, o que o belga pode ensinar ao brasileiro? O que o brasileiro pode ensinar ao belga? Eu acho que seria a simpatia, o sorriso mais solto, se sentir mais leve, que o belga é muito preso, eu acho que ele é muito fechado. Acho que isso ia melhorar bastante, se eles se soltassem um pouco. E o que o belga pode ensinar ao brasileiro? A ser mais pontual. Pontual. O brasileiro se atrasa em tudo. Isso. E os belgas são muito pontuais. Às vezes eu falo: ai meu Deus, que vergonha.
Mas eu acho que seria uma boa. Se o brasileiro fosse um pouquinho mais pontual, a gente seria muito bom. Tá certo, querido. E para encerrar, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem, um pensamento? Eu gostaria de deixar um recadinho para os brasileiros que, se tiver a oportunidade, não perca, porque se eu tivesse perdido a oportunidade por medo de não aceitar meu marido, vir me visitar, ou falar não, ou tentar não mudar para cá, eu não teria vivido essas experiências tão legais, tão inusitadas, e poder estar compartilhando com vocês. Vale a pena se arriscar. Quem arrisca não petisca, né? Quem não arrisca não petisca. Tá certo. E hoje você já tá aí, tá até trabalhando, né? Trabalha numa fábrica também, seu marido também tá totalmente integrado na sociedade, né? Sim. Agora acho que eu não consigo mais voltar a morar no Brasil. Tá bom, tá certo. A Bélgica já virou a minha casa. Tá certo, querida. Obrigada, valeu, Nathalie, valeu, pessoal. Foi bom demais esse tempo que passamos juntos. Quer continuar a conversa comigo? Me segue lá no Instagram, @brasileirosLongeDeCasa, ou escreve para brasileirosLongeDeCasa@gmail.com. E não esquece de assinar o podcast. Eu espero você no próximo episódio. Beijos, tchau!